E nós temos ministrado, pode ir dando uma melhoradinha aí, tá? Nós temos ministrado sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Quero que você abra comigo a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 3. Nós falamos sobre as igrejas de Apocalipse. Nós falamos sobre a igreja de Éfeso. Eu quero orar pela sua vida, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, agora tudo que possa atrapalhar a ouvirmos a tua palavra seja desfeito, em nome de Jesus. Mesmo que o som não fique tão bom, mesmo que qualquer coisa que tenta parar, eu quero te pedir, Espírito Santo, que tu tome, Senhor, o primeiro lugar nessa noite e glorifica o teu nome, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Nós vimos nesse decorrer da semana passada, nós falamos sobre a igreja de Éfeso. É a primeira igreja destas cartas que João escreve. Essas igrejas, elas tinham em média 40, 50 anos, não chegava a um século de igreja. Em média aí 50, 60 anos que a igreja tinha, que essas igrejas tinham. Algumas delas o apóstolo Paulo fundou, outros apóstolos. Essa igreja de Éfeso, a primeira igreja, a Bíblia diz que essa igreja fazia tudo certinho. Tudo certinho. A igreja era trabalhadora, a igreja era organizada, a igreja tinha doutrina, a igreja tinha louvor, a igreja tinha oferta, a igreja tinha tudo certinho, mas perdeu uma coisa: o amor, o primeiro amor. Então era uma igreja que aos olhos da sociedade, 100%, mas aos olhos de Deus, a centralidade foi perdida. Quando a igreja perde o primeiro amor, e não existe segundo, terceiro, quarto amor. Quando a igreja perde o primeiro amor, ela perde a sua centralidade. A centralidade de todas as coisas é Jesus. É a centralidade. Então, a igreja de Éfeso era o que Deus colocou. Eu creio que Deus colocou essa palavra no meu coração. Deus colocou no meu coração. 5 minutos Deus me deu essa palavra numa reunião de pastores. E como foi forte ao meu coração que essa igreja, as 7 cartas, para as 7 igrejas, é a realidade que nós somos a igreja do fim, estamos vivendo esses momentos. Então há essa mistura dentro da igreja, corpo de Cristo. E eu não estou falando aqui de instituição, eu estou falando de organismo mesmo. Porque Jesus fala assim, ao anjo da igreja, a igreja, ele fala sobre o candeeiro, ele fala sobre os castiçais, ele fala sobre o Espírito passeando na igreja. Então ele está tratando com crente. Posso ouvir um glória a Deus? Ari ainda está um pouquinho fechadinho, cara, um pouquinho fechado. Ele está tratando com crente. Quando ele fala assim, vocês estão fazendo tudo certinho para a igreja de Éfeso, só falta uma coisa: vocês perderam o primeiro amor. Ele está falando para crente, para gente convertida. Ele não está falando, de repente você aqui que não entregou sua vida para Jesus, só frequenta a igreja. Ele não está falando com você. Com você ele está falando que Jesus te amou de tal maneira, que Deus te amou de tal maneira que entregou o seu filho para morrer na cruz por você, pecador, assim como todos nós sem Cristo somos. Mas quando ele fala aqui para a igreja de Éfeso, ele está falando para mim e para você, crente, convertido. Ele está dizendo, tem muita gente na igreja do fim, a igreja dos últimos dias. Eu entendo que essas 7 cartas é exatamente a figura da igreja dos últimos dias. Vemos a igreja de Éfeso, tudo certinho, faz tudo certo, só falta uma coisa: perdeu o primeiro amor. Depois a gente vê a igreja de Esmirna, uma igreja pobre, mas era uma igreja rica.
Então a gente era rica na presença, mas se sentia pobre. Era uma igreja que, como a gente vê muitas pessoas trabalhando nas nossas igrejas, que eu falo, a igreja de Cristo espalhada na face da terra, pessoas que estão fazendo tudo na igreja, mas perderam o primeiro amor. E ele fala, você perdeu o primeiro amor? Arrependa-te, lembra-te de onde caíste. Ou seja, crente caído. A outra é a igreja de Esmirna, uma igreja pobre. Então aí vai ter no nosso meio pessoas pobres. Não esse evangelho barato que parece que se converteu você vai ficar rico. Nós vamos ficar rico com as coisas do céu. Nós vamos ser ricos nas coisas futuras. Isso o socialismo e o comunismo odeia. Por isso que eles falam que é o ópio do povo. É como se a gente tivesse uma falsa esperança. Nós não temos uma falsa esperança. Existe um céu que está nos esperando. Jesus fala assim, ele fala, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Mas eu vou e voltarei para vós outros, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Você pode aplaudir ao Senhor? Então, a outra carta é Esmirna, uma igreja fiel que sofre. E você vai ver aqui que as igrejas que sofrem são igrejas que são as mais fiéis. A igreja sofredora é a mais fiel. Uma igreja que perde a centralidade de Cristo, o pecado já não mais atinge. E vamos mudar. Uma igreja que perde a centralidade de Cristo, ela pode até não viver no pecado, mas a intimidade com Deus já não existe. Já perdeu a intimidade com Deus. Essa igreja de Esmirna era uma igreja pobre, mas o próprio Jesus fala, vocês são ricos. Então no nosso meio como igreja vai ter gente pobre. Vai ter gente que vai ter a sua casinha simples, suar em 24 vezes para comprar uma TV de 20 polegadas, lá de 24 polegadas, botar lá na sua salinha. Vai lá nas Casas Bahia, não estou ganhando nada com as Casas Bahia. Vai lá em 31 vezes no cartão Casas Bahia, compra aquele, quando termina de pagar, se não tomar cuidado já está tudo estragado, você tem que comprar de novo. Mas no nosso meio vai ter gente assim. Não esse evangelho barato que, não, você se converte, você vai ficar rico. Não é isso não. Depois nós vimos a igreja de Tiatira. Uma igreja que suportava uma mulher chamada Jezabel, que ensinava e profetizava e seduzia. Nós vivemos hoje no nosso meio, eu falo como igreja, não aqui somente, em todos os lugares, há muita sedução. Meninas se vestem de qualquer jeito. Deixa eu mostrar minha barriguinha, deixa eu mostrar, apertadinha aqui assim. Os rapazes tudo apertado, tudo, engomado. Sedução, é um espírito de sedução. Jezabel aponta para uma mulher, mas também aponta para um principado, um sistema do mal, onde a voz profética é calada. No meio da igreja, de gente convertida, não ouve mais a voz profética. Não ouve mais. Não tem mais os seus pastores como profetas de Deus. Tem os seus pastores de internet. Pastores de internet tem uns que são, a grande parte é uma bênção. Mas aí se cumpre o que Paulo fala para Timóteo. Nos últimos dias, pessoas escolherão para si mestres. Vamos supor, pessoas que congregam aqui, mas ouvem Cláudio Duarte, mas não tenho nada contra ele. Ouve até o apóstolo Ezequiel Teixeira, mas o apóstolo Ezequiel Teixeira, que é o nosso pastor, não está aqui. Pessoas que é de uma outra igreja. Quem é a referência do seu pastor? Quem é a referência de homem de Deus para você? A referência de Deus para mim é o Silas Malafaia. Cara, Silas Malafaia não sabe nem que eu existo. Deu para entender? Não, porque tem pessoas que vão buscar para si mestres. E muitos desses mestres não são pessoas ruins.
Mas vai ouvir o Silas Malafaia quando ele fala sobre pecado. Vai ouvir o Cláudio Duarte falando sobre pecado. Vai ouvir o Cláudio Duarte quando ele fala assim: um monte de crentes não vem mais para a igreja. Um monte de crentes escolhe cultos. Essas pregações as pessoas não param para ouvir. Luciano Subirá, cara, para mim, fera pregando. Homem de Deus. Mas referência para mim é Diácono Márcio. Referência para mim é o meu pastor Pedro. Referência para mim é o meu apóstolo. Referência para mim são homens de Deus, aqui da igreja. Porque são esses que eu conheço. Você pode dizer amém? Eu não consigo entender isso. Essa igreja de Tiatira era uma igreja que tinha sido seduzida e perdeu a voz profética. Crentes convertidos estão perdendo a voz profética. Não conseguem mais ouvirem a voz profética. E a Bíblia diz que essa mulher alimentava com idolatria, falsos manjares. Tem pessoas convertidas nas nossas igrejas que estão se alimentando com um alimento que não é do céu. E aí estão mortas. Essa é a igreja do fim. De gente crente, convertida, porque fala para a igreja. Vocês estão me entendendo? Fala para a igreja. Mas calma aí que não é só pancada na cabeça não. Tem coisa boa vindo aí, mas espera aí. Vamos sofrer mais um pouco. A igreja de Sardes, cara, uma igreja fera. Tinha doutrina, pregava, mas fala assim: vocês não são íntegros. E a gente vê pessoas subindo nos altares das igrejas, sai das portas, falam palavrão, enrola os outros no trabalho. Não estou fazendo um rolo aí? Está sempre fazendo rolo. Só nega imposto. Sai ali, vai para um motelzinho. Minha esposa. Esposa? Vocês vivem juntos? Não, nem isso. É minha namorada, né? Vai casar, tinha noivo. Peraí, gente, o evangelho não é bagunça não. Falta integridade. Você sabia que infelizmente eu achava que não eram pastores, mas lendo esse texto que fala para crente convertido, há muitos líderes que sobem nos altares alcoolizados, pregam alcoolizados, pregam drogados. Há uma leva aí desses cantores novinhos aí, que estão ministrando aí, que teve uma menina até que pediu perdão, porque foi filmado mesmo, ela com a vodka. E sabe o que se diz? Não me julgue. Me julga não. Tá me julgando, não estou te julgando não, filhão. Quem é santo é santo. Quem é sujo, suje-se ainda. Se eu souber, não sobe aqui. Pega nem no microfone, não faz nada. Senta aí no banco, trata com Deus, porque eu quero que você vá para o céu, eu não quero que você vá para o inferno. Amém? E essa igreja de Sardes era uma igreja que não era íntegra. Mas no meio da igreja ainda havia alguns que buscavam a santidade. E é interessante, isso eu coloquei aqui, abra comigo em Apocalipse capítulo 3. Deixa eu abrir aqui. Igreja de Sardes. Ele fala, há alguns, no versículo 4, tem no meio da igreja, dessa igreja, gente que não se contaminou. Presta muita atenção. Vou dizer de novo, cuidado com quem você anda. Você ainda pode não ter se contaminado, mas provavelmente você vai se contaminar. Muito cuidado com as suas conversas. Muito cuidado no trabalho. Sabe aquelas piadinhas do trabalho que são engraçadas? Eu acho engraçado, tá? Tinha dias que eu chegava no trabalho, cara, eu tinha que sair de perto, porque era muito engraçado. Só que era malicioso, era maledicência, sim,
Era um negócio pesado, ainda mais homem. Imagina, um monte de homem trabalhando junto, 15 dias. O que vai sair? Besteira. Trabalhando de 5h30 da manhã até 5h30 da tarde. Cara, não tem como não sair besteira. Então, o que a gente tem que fazer? Sai de perto. É igual quem trabalha em medicina. Cara, vai para dentro de hospital. Quando se junta lá os enfermeiros. Amado, eu tive esses dias, fui cedo para o hospital. Quem não tem plano de saúde tem que ir cedo, né? Ou você vai de madrugada, vai cedo, tem que ser assim. Se você for 10, 11 horas da manhã, já era, meu amado. Até quem tem plano de saúde. Eu lembro quando eu tinha plano de saúde, eu fui no hospital de Caraí, a gente ficou lá, sei lá, 1h e pouca para minha filha ser atendida. Outra vez eu fiquei um tempão num outro hospital. Mas voltando aqui, a gente vê aqui nessa igreja de Sardes, olha o que ele diz. Tem pessoas aí que não se contaminaram, andarão com vestes santas. Mas olha o que diz o versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. E hoje à tarde faltou colocar essa parte aqui. Na igreja de Sardes, Deus deixa claro uma possibilidade do nome ser apagado do livro da vida. É o que está escrito aqui. Ele fala assim: para esses que venceram, se santificaram, foram fiéis, leais, de maneira nenhuma apagarei o seu nome do livro da vida. Ele está dizendo: eu não vou apagar esses. Dá a entender que outros ele apaga. Não é? Me chamou, isso aqui saltou os olhos hoje pela manhã, agora de tarde. Falei: Jesus amado, tu está nos ensinando que na carta de Sardes, ele está avisando alguns crentes. Eu não sei aqui dessa noite, mas ele pode apagar teu nome do livro da vida. A não ser que você tenha uma visão calvinista. O calvinista diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Aí você pode dizer: então eu vou pecar de qualquer jeito. Na visão do calvinista não é essa. Você sabe que a visão do calvinista é o seguinte: aquele que entregou a vida para Jesus e nasceu de novo, não tem como ele viver na prática do pecado. É isso que o calvinismo fala. O arminianismo, já cremos de uma outra forma, que Deus, baseado também nesse texto, que Deus pode, não é que você hoje se converte, Deus escreveu a lápis, amanhã se desvia, apaga de novo. Meu Deus do céu, se apaga. Depois escreve de novo. Entregou a vida para Jesus, apaga de novo. Foi mandado embora, saiu da igreja, apaga. Não é isso. O arminianismo também não fala isso. Mas a gente precisa entender que há essa possibilidade. No calvinista, a visão deles é: se a pessoa não vive em santidade, se afastou, ela nunca foi salva. Não é essa bagunça que diz: eu posso viver do jeito que eu quero. Não é isso. Nós temos a visão Projeto da Nova arminianista. Nós precisamos cuidar da nossa salvação. Nós precisamos guardar a nossa salvação. Mas independente se é o calvinismo ou o arminianismo, a salvação vem por meio de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Então, continuando, há essa possibilidade. Então, já, de repente, Deus está falando contigo nessa noite. Porque a igreja de Sardes faltava integridade. Tem muitas pessoas que não são. O que é integridade, pastor? É ser inteiro. Se eu digo que as minhas finanças são do Senhor, elas são do Senhor. Se eu digo que as minhas filhas são do Senhor, elas são do Senhor. Eu já vi pessoas dizendo: não, minhas filhas são do Senhor. E Deus falou assim: eu vou levar a sua filha para outros lugares. E a pessoa falou: não vai levar não. Quero que minha filha saia de perto de mim não. Isso não é ser íntegro. Nós vamos construir uma tenda. Você pode dar glória a Deus? Pode ser mais forte. Você pode dar glória a Deus? Nós vamos construir uma tenda. Como eu falei, teve gente que subiu no altar: vamos construir tenda, tal. Descia do altar e falava: para que construir uma tenda? Isso não é ser íntegro. Deu para entender? No nosso meio tinha gente assim. Olha que doideira. Eu fico imaginando isso. A igreja, eu imagino João na ilha de Patmos. O cara estava preso. Imagine, porque um pastor ama a igreja. Ama. Pastor, ele respira igreja. Pastor, respira ovelha, amado.
eu acordo pensando na igreja, eu vou dormir pensando na igreja. Não me anulo por isso, sou feliz por isso. Pastor, imagine João ouvindo isso. João, você foi bispo de Éfeso, a igreja perdeu o primeiro amor, cara. João, você passou lá na igreja de Sardes. João, você passou na igreja de Sardes. João, você passou na igreja de Tiatira. Na igreja de Tiatira há um espírito rondando a igreja e ele não poder fazer nada. Continuando, e agora para a gente encerrar essas outras duas igrejas. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, ao anjo da igreja do amor fraterno, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Ele começa dizendo, como todas as outras: conheço as tuas obras. Eu queria que você me ajudasse nessa pregação e falasse para 2, 3 pessoas: Deus conhece as suas obras. Mas fala com cara de leão: Deus conhece as suas obras. Deus conhece as suas obras. Deus conhece as nossas obras. Deus está vendo como chama de fogo o que andas fazendo escondido entre o povo. Tem uma música do Projeto Vida Nova que fala isso, do apóstolo. Deus está vendo como chama de fogo o que andas fazendo escondido entre o povo. Não se pode esconder da presença de Deus, porque tudo Ele vê. Rapaz, isso me dá um temor. Não é quando alguém está me vendo, não. Quando está me vendo é bom ter alguém nos olhando, a gente fica mais alerta, né? Tem homem aí? Homem, você gosta de mulher? Eu gosto. Deus já me deu a minha. Eu não vou não sentir que eu... Homem, você gosta de mulher? Deus já me deu a minha. Graças a Deus. Foi meio estranho. Homem, você gosta de mulher? Amém. É o que é? É o Vitar lá? Homem gosta de mulher? Deus já me deu a minha. Mas quando eu estou com a minha esposa ou com alguém, tem alguém que está me vigiando. Então ela com fura-olho. Então estou falando com homem. Passa uma mulher bonita. É a maior criação de Deus. Mas a minha esposa está vendo. Estou andando com alguém, está vendo. Eu não posso olhar. E quando não estou com a minha esposa? Quando não tem ninguém vendo? Como é o teu comportamento, homem? Deus está vendo como chama de fogo o que andas fazendo escondido entre o povo. Não se pode esconder da presença de Deus, porque dos altos céus tudo Ele vê. Deu para entender? Conheço as tuas obras. A mesma coisa as mulheres. Mudou muito, né? Hoje em dia a mulher está parecendo mais homem. Eu acho que é pela escassez de homem. Homem. Porque vê às vezes um cara sarado, cabelinho cortado, todo pã. Quando vai ver, é menino ou menina? Você já não sabe. Essa é a realidade que a gente está vivendo. Dentro das nossas igrejas. A igreja recebe todos, mas não pode tudo. Você pode dar glória a Deus? Como é que eu vou falar para uma pessoa que não sabe nem o sexo que ela tem? Há uma confusão na sua mente. Eu preciso compreendê-la ou eu preciso falar a verdade para ela? Porque o que liberta é a verdade, não é a compreensão. Não é a empatia. O que liberta é a compaixão. Na verdade. Na verdade. Jesus Cristo, Ele nos salvou. Nele as coisas velhas passaram, seja as quaisquer que forem. Nele tudo se fez novo. Essa é uma palavra que a igreja tem que sair daqui essa noite. Tudo se fez novo na minha vida. Eu estou orando ao Senhor. Eu tenho a sensação que Deus está, no momento que Ele fizer assim, Ele ligar o interruptor
na vida de muitos vai vir uma luz sobrenatural, e a vida de muitos vai ser sacudidas, as nossas vidas serão sacudidas, serão sacudidas pela presença dele. Rabalabá, surecantere balabás. E eu creio que essa palavra vai nos levar a esse caminho, porque vai alertar muitos. Muitos de nós estão como a igreja de Éfeso, perderam o primeiro amor. Muitos de nós estão como a igreja de Esmirna, se sentindo fraca, esquecendo que em Deus é forte. Muitos de nós estão como a igreja de Tiatira, dando vazão à voz que não é a profética, e continua como uma vida se alimentando de alimentos podres. Deus tem dado para nós um banquete, sempre. E como Deus colocou no coração da pastora, mas a pessoa prefere comer lá um pãozinho. Mas pãozinho é bom quando não tem nada. Quando não tem nada, o pão é perfeito. Mas se tiver mais coisas, melhor ainda, é banquete. Muitos estão como a igreja de Sardes, faltando integridade. Eu creio que Deus está falando com muitos aqui nessa noite, que estão como falando para crente, gente convertida, não é para o ímpio. Ai, se o meu vizinho que não é crente ouvisse essa palavra, não, essa palavra é para crente. Mas também, olha o que diz a palavra do Senhor: ao anjo da igreja do amor fraterno, Filadélfia. Fila é como se fosse irmã, né? É irmã, filo é irmão, e Délfia seria amor. Então, a ideia é um amor entre o irmão e a irmã, é um amor puro. A ideia da igreja de Filadélfia é isso, amor entre irmãos, o amor fraterno. Conheço as tuas obras. Então Deus conhece as nossas obras, mas Ele diz para essa igreja do fim também: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Você pode dar glória a Deus? A qual ninguém pode fechar. Deus está dizendo para você, Ele conhece as nossas obras, e Ele colocou uma porta aberta diante de nós. Eu vou te explicar o que é essa porta aberta. É mudança de ambiente. A porta aponta para mudanças de ambiente. Deus está falando para a igreja dos últimos dias: Deus vai mudar o ambiente de adoração no nosso meio. Deus vai mudar esse ambiente. Deus vai mudar a forma que você entra por essas portas. E Deus vai mudar como você está encarando isso. Ele está dizendo para a igreja de Maricá: eu estou dando uma porta aberta, ninguém pode fechar. A igreja do fim é uma igreja que entra pelas portas, que Deus abre e destrói as portas do inferno. Você pode dar glória a Deus? Eu vou te explicar direito. Deus abre portas, essa porta Deus abriu. Mas outras portas, Deus está dizendo para você e para mim como igreja: vocês vão ter que meter o pé, e vocês vão ter que desfazer estas portas, vocês vão ter que abrir essas portas, vocês vão ter que quebrar essas portas, que são portas do inferno. Entenda isso. Tem portas que Deus não está abrindo, e nós estamos achando que é porta do inferno, e queremos quebrar essas portas. É que eu não quero falar outra palavra, que eu não gosto dessa outra palavra. Quebrar essas portas. Mas essa porta Deus não abriu, e não é porta do inferno. Agora, tem portas que Deus está abrindo, e a gente fala: essa porta aí é do inferno. Deus está dizendo para alguns aqui nessa noite: você tem que renunciar o seu ego. Deus está abrindo uma porta, está dizendo: renuncie o seu ego, volte às primeiras obras. E aí, e fica com medo de entrar. Não, cara, Deus está abrindo a porta para você. Renuncia e se entrega, entra por essas portas. Deus vai mudar o ambiente da sua casa, Deus vai mudar o ambiente do seu trabalho, Deus vai mudar o ambiente da sua história, porque portas apontam para mudanças de cômodos.
Deus não quer você só no cômodo da entrada. Deus quer te levar ao mais profundo, ao lugar da intimidade, ao lugar do secreto, ao lugar que Ele quer falar contigo. Chega de viver uma vida rasteira, uma vida rasa. Igreja, Projeto da Nova de Maricá, chega. Vamos mergulhar mesmo em Deus. Vamos falar com o Senhor. Por quê? Porque Deus abriu uma porta. E quando você entender que Deus abriu uma porta e você entrar por ela, você vai quebrar as portas que o inferno vai colocar contra a igreja. Essas você vai meter o pé e vai abrir essas portas, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas as portas que Deus abre, ninguém pode fechar. Olha o que ele está dizendo. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Deus está dizendo, vocês têm pouca força. E eu levantei as mãos para os céus e falei, Senhor, obrigado. Eu pensei, obrigado, estou pensando, obrigado, Senhor, porque eu tenho pouca força. Eu vou te explicar o porquê. Abra comigo a palavra do Senhor na segunda epístola aos Coríntios. Bota aqui para mim, capítulo 9. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Olha o que significa ter pouca força. Conseguiu achar aí? O apóstolo Paulo estava sendo bombardeado por um espírito, e ele fala assim, e disse-me ainda, Jesus falando para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Uma igreja poderosa é uma igreja que se sente fraca diante do Senhor. Quando eu olho, amado, uma tenda, esses dias eu tenho orado aqui muito pela tenda, que eu tenho falado, Senhor, nós não temos condição de fazer tudo o que há no meu coração, que eu creio que veio do teu coração. Nós não temos condição, às vezes até o número de pessoas, nós não temos condição, mas essa palavra é muito forte no meu coração. Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele nos aperfeiçoa na fraqueza. Essa igreja que tinha uma porta aberta, era uma igreja que tinha pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja dos últimos dias será esse tipo de igreja. Crentes que vão estar no meio da igreja, entre pessoas que parecem ser alguma coisa e não são nada, entre pessoas que estarão trabalhando igual os loucos, mas elas perderam o primeiro amor, entre pessoas que vão estar enganadas por uma voz falsamente profética. Vai haver no meio do povo gente fraca, mas fraca em Deus, fraca reconhecendo a sua fraqueza, precisando da força do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Uma igreja fraca é uma igreja alegre, mas que a alegria não é do Senhor, que a alegria é de uma casa, que a alegria é de bens materiais, que a alegria é estar bem com todo mundo. Não, meu amado, a alegria que traz força é a alegria do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? Uma igreja que a força vinha do Senhor. Aí mais uma vez vem de encontro ao que está sendo pregado em muitos lugares. O que é de encontro? Eu vou te mostrar aqui no versículo 9. Eis que farei que alguns que são das sinagogas de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Muitos vão reconhecer que a presença de Deus não está nos eloquentes, não está nos ricos, que a presença de Deus está na simplicidade do coração. Mas como isso não é ainda o suficiente, o que diz?
Eles vão vir e vão ver, porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança. Olha o que acontece: também eu te guardarei da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam a terra. Gente convertida passa por provação. Se você perder o propósito, você não entende o processo. Você não consegue compreender o que está acontecendo. Eu lembro do meu pastor, o pastor Pedro, ele falou no início do ministério, era um homem próspero dentro da sua profissão, dentro de tudo. Um homem conceituado, conhecido. Quando ele veio para Jesus, Deus começou a tirar, porque coisas que tinha na vida dele eram de pactos. Coisas que ele recebeu pelo seu próprio braço. Deixa eu te explicar uma coisa. Lá no Éden, Adão não precisaria caçar. Adão não precisaria correr atrás da sua comida. Adão era um gestor. Noé, quando constrói a arca, ele não sai por lá e pegando os animais. Os animais vieram. Quando você está no centro da vontade do Senhor, Ele fala para nós: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Nós temos que aprender a ser essa igreja que descansa no Senhor. Muitos de nós estão vivendo descansando, mas não no Senhor. Muitos estão descansados. Eu não posso ir domingo, porque eu não vou domingo pela manhã na igreja, porque eu trabalho a semana inteira. Eu não posso ir numa vigília, porque eu trabalho a semana inteira. Eu não tenho nem tempo de ler a Bíblia, porque eu trabalho a semana inteira. Cara, peraí, gente, que vida de crente medíocre é essa que a gente está vivendo? Como é que Deus vai tratar conosco? Você sabe como é que Ele vai tratar conosco? Ele vai ter que nos avivar. Porque em algum momento nós estamos negligenciando. Em algum momento a igreja, que é essa igreja, não os que são de Laodiceia, mas os que são de Éfeso, mas os que são de Sardes. Em algum momento a igreja está perdendo o seu rumo. E é necessário que o Espírito Santo faça alguma coisa. Sabe por quê? Nós não somos capazes. Nós estamos vivendo os últimos 30 anos achando que somos capazes, que somos feras. Cantamos bem, tocamos bem. Hoje temos uma estrutura excelente. Fazemos transmissões, pregações que são verdadeiros coach. Mexemos com o coração do povo. E Deus, como é que Ele está? Eu gosto quando meu irmão fala assim: se Deus tivesse barba, Ele estaria assim. Estaria igual o Obi-Wan Kenobi. Tá, continua aí. Continua fazendo o que vocês estão fazendo. Meu amado, as nossas reuniões, não é só, lógico, a gente sai feliz, mas é muito melhor quando a gente sai quebrado, quebrantado. Muito melhor. Muito melhor que a gente sai daqui essa noite falando: cara, Deus me deu uma palavra há um tempo atrás, eu preguei aqui: nele eu me desfaço e nele eu me refaço. A gente precisa sair daqui dos nossos cultos. A gente precisa ter aí uns 5, 6 meses, 1 ano, vamos botar 2 anos, só ouvindo palavras que amasse o vaso. Ouvindo palavra que quebre o vaso de alabastro. Porque ouvir palavra positiva a gente já está ouvindo há muitos anos. Ouvir que somos cabeças e não somos caudas, os últimos 20 anos é o que mais a gente ouve. A gente precisa ser como essa igreja de Filadélfia. Olha, Deus está dizendo: eu sei que vocês são fracos. Ele não falou igual ele falou para a igreja eu confundo os nomes, de Esmirna. Esmirna se achava fraco, mas para essa igreja do amor fraterno, para essa igreja de Filadélfia, ele fala: sei que vocês são fracos. A gente está com muita gente forte. Jeremias, Deus usa o profeta Jeremias e fala: maldito o homem que confia no próprio homem. Faz do seu braço a sua força. Maldito o homem. Pode colocar retorno aqui para mim, por favor. Uma igreja
que sofre pelo Evangelho. Você tem sofrido pelo Evangelho? Quantos anos você não bota o seu joelho no chão e fala: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor? Porque a gente ora por filho, filha, trabalho, dinheiro, comprar uma casa, vender uma casa, conseguir um emprego, sair do emprego, ser curado, orar por enfermos, anos. Mas quantos de nós conseguem falar: Senhor, a minha vida precisa ser sacudida pelo Teu Espírito Santo? Coloca retorno aqui para mim, por favor. A minha vida precisa ser sacudida pelo Espírito Santo. De sair aqui, sair essa noite e falar: eu quero pensar menos sobre ter uma casa, passar num concurso, fazer uma faculdade. Isso tudo é lícito, tá? Não sou contra isso não. Pagar uma conta e uma cura, alguém se converte, mas você fazer igual Maria. Jesus está na casa essa noite. Ele está na casa. E quando Ele está na casa, fala sério, ficar aqui, ó. Fala aí, Senhor. Quando Ele está na casa, é ficar assim. Eu não sei, amado, eu espero que a gente consiga passar meses assim, falando: Senhor, não dá para viver desse jeito. Não dá para sair alegre do culto e não mudar a conduta. Não dá para sair feliz da vida e não ser capaz de passar uma hora lendo a Bíblia, orando, ouvindo uma canção, sem ninguém perto. Não dá para a gente viver mais assim, meu amado. O Espírito Santo quer encher a sua vida. Quer fazer de você uma igreja de Filadélfia, uma igreja que, olha, eu coloco uma porta aberta para você. Passa por essa porta. E por fim, versículo 14. Diz o texto: carta a Laodiceia. Laodiceia era uma das cidades mais ricas da época, do primeiro século. Laodiceia haviam brilhantes. Eles faziam uma mistura de um pó, uma pomada, e eles vendiam essa pomada, se colocava nos olhos como um colírio, se colocava nos ouvidos. Era uma cidade extremamente rica, próspera, na Ásia Menor, ali para aquela área da Turquia de hoje em dia, aquelas áreas todas ali subindo até a Europa, era onde era Laodiceia. Vinha Esmirna, vinha Tiatira e vinha Laodiceia. Era tipo um corredor dessas cidades. Ele continua dizendo, versículo 14: ao anjo da igreja, capítulo 3, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Me ajuda e fala mais uma vez para 3, 4 pessoas. Deus conhece as suas obras. Eu vou falar para os pré-adolescentes e para os adolescentes. Deus conhece as obras de vocês. Deus conhece os TikToks que vocês ficam rebolando aí. Deus conhece. Deus conhece esse TikTok, Deus conhece o Reels, Deus conhece esse negocinho que vocês fazem, o dançando musiquinha do mundo que é tão legal. Eu só quero alertar vocês que de repente o pai de vocês não está alertando, de repente não está nem vendo, vocês adolescentes. Essas músicas são músicas que têm um fundo espiritual de sensualidade. Essas músicas que botam, que são tão engraçadinhas, tão legalzinhas, um pedacinho de Anitta, um pedacinho de Pablo Vittar, um pedacinho de não sei o que. Essas músicas trabalham na mentalidade de vocês, sobre sensualidade, sobre nudez, e vocês não estão preparados para lidar com isso. Então, como pastor de vocês, eu aconselho,
nem tenha isso. Como pai da minha filha, não tem. Ela eu mando. Como ovelhas que vocês são, eu aconselho que vocês não são minhas filhas e nem meus filhos. Outra coisa, vocês vão entrar numa outra fase. Eu espero que o pai de vocês e a mãe de vocês conversem com vocês sobre isso. Mas vocês vão entrar numa outra fase da vida. A fase de serem crianças, ela está acabando. E hoje é muito mais acelerado do que era um tempo atrás. Vocês vão começar a perceberem os corpos das meninas, dos meninos. Vocês são assediados. Eu não sei se você, pai, sabe disso, mas o seu filho de repente tem 6, 7 anos e já na classe dele tem um menino que se diz menina e tem menina que se diz menino. Esse é o tempo do fim. Vocês precisam sentar com os filhos de vocês e verem o que eles botam no Instagram, ver o que eles colocam no Reels, ver o que eles colocam nesse TikTok. Não dá mole com os filhos de vocês. Flaviane, não é isso? O seu bebezinho ainda vai ser pior. Cada vez está piorando, porque tudo que se afasta de Deus fica pior. Observe os filhos de vocês. Não é responsabilidade minha. Na minha filha eu mando. Mande nos filhos de vocês. Não fica trocando ideia. Vocês têm que ter acesso ao celular dos seus filhos, se eles têm. Você tem que ter acesso à conta do Instagram, à conta do Facebook, se tem TikTok, seja o que for. Olha, é um clamor do pastor de vocês. Conheço as tuas obras. Deus conhece a obra de vocês. E vocês são uma bênção. Deus tem o melhor para a vida de vocês. Amém? Deus tem o melhor para a sua vida, minha filha. Deus tem o melhor para a vida dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos mais velhos, dos banguelos que já estão bem caidinhos, dos carecas que já estão, de leão velho. Deus tem o melhor para a nossa vida. Você pode aplaudir ao Senhor? Agora vamos segurar essa daqui, hein? Essa daqui. Essa daqui é muito sinistra. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, pois, porque és, fala comigo, porque és morno. E nem és frio, e nem és quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você sabe por que Deus, Jesus fala com João esses termos? Havia na igreja de Laodiceia um arqueduto, 10 quilômetros de distância, tinha uma fonte de águas quentes, águas termais. E essa fonte, 10 quilômetros de distância, os romanos eram sinistros, né? Romano e grego, eles fizeram um arqueduto que vinha pela cidade. Essa água, ela era morna. E ela cheia de sais minerais, era uma água pesada. E quem bebia dessa água, sentia náusea, sentia ânsia de fome. Tudo que Deus fala para as igrejas, para as 7 igrejas, Ele fala na linguagem que eles conheciam. De repente a gente não entende porque Ele fala isso, de vomitar-te. Porque aquela igreja sabia que a água morna fazia vomitar. Aquela igreja sabia que a água tinha que ser bem quente para poder tomar um banho, para poder fazer determinadas coisas. E sabia que a água tinha que ser fria para poder beber. Sabia que a água que se bebia morna dava ânsia de vômito. E Jesus estava dizendo: olha, vocês não são quentes, porque quem é quente tem um propósito. O fogo arderá continuamente no altar. Tem que ter fogo de Deus,
tem que ter presença do Senhor, tem que ter desejo pelo novo, pelo sobrenatural, e nem esfrio. A água que Deus nos dá para beber é uma água fria, agradável, na temperatura certa, não é água congelada, porque congelada não serviria para o propósito, mas a água morna, ela está numa transição. A água fria dava para beber. Será que você é água fria que Deus pode beber? Será que você é uma água quente, fervendo, que cumpre um propósito? Porque água morna dá ânsia de vômito. Vamos continuar dizendo, nem esquente, nem esfria. Nós estamos vivendo tempos de pessoas no nosso meio, eu não digo só aqui, geral, pessoas mornas. Pessoas que não têm desejo, pessoas que você bebe dela, você passa mal. Crente, tá? Crente, eu não estou falando de ímpio, estou falando de crente. Você bebe da pessoa, você bebe o que ela fala. Tem um monte de gente no nosso meio hoje, doente, porque está bebendo de água morna. Gente morna, gente que não tem fogo, gente que não serve para ser bebida. Cara, isso é terrível. Gente morna, gente que... Dani, eu vou dar o seu exemplo bom. Uma mulher trabalhadora, uma mulher de Deus, que tem todas as dificuldades que todas as mulheres estão. Chega em casa cansada, ela fala, não, eu vou para a igreja. Pega lá o seu vermelhinho, muitas vezes, e vem. Sai de Barra de Maricá. Entre Zacarias. Didi. Entre Zacarias. Lá tem um monte de buraco, né? Aí volta para o Boqueirão, até chegar ali na rodoviária, depois vem a pé para cá, não sei. Porque nós precisamos do fogo, que faz a água borbulhar. Nós precisamos ser águas quentes, nós precisamos ser águas que fervem, águas, meu Deus, precisamos. Ou precisamos ser uma água fria, que bebe, não é fria do espírito, mas é fria, uma água que tem um propósito, a água que mata a sede dos sedentos. Porque a gente tem a sensação que o frio é aquele que não tem a presença do Espírito Santo. Não, esse frio é que mata a sede dos sedentos. Não é que é frio do Espírito Santo. Por isso que eu falo, é importante a gente entender, porque para o povo eles entendiam, a água fria é boa para beber. A água fervendo eu posso cozinhar algumas coisas, mas a água morna, essa água que passa pelo meio da cidade é morna. Se eu beber, eu vomito. Deus está dizendo, gente morna, Ele está a ponto de vomitar. Olha o que acontece, pois dizes que sou rico, abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. No tempo do fim, haverá na igreja de gente convertida, irmãos mornos, que darão ânsia de vômito em Deus. Eu fico imaginando esses pastores, que não têm interesse nenhum em levar a ovelha para o céu. Porque Deus não ouve pregação, amado. Deus escuta oração. Deus escuta quando a gente fala com Ele. Pregação, Ele não fica parado, vai lá, fala aí. Pregação é para você ouvir, não é para o Espírito Santo ouvir. É para eu ouvir, não é para o Espírito Santo ouvir. Olha o que Ele diz. Sabe o que levou à mornidão? O que leva você à mornidão? Sabe quando tudo está dando certo na sua vida? Te leva à mornidão. Olha o que diz aqui. Eu sou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Se a nossa igreja, se nós não tivéssemos alugado aqui do lado em 2016, nós estaríamos confortáveis. Quem sabe a gente estaria com isso aqui tudo lotado, mas mornos. A igreja precisa de desafio. Você precisa ser desafiado. Você precisa ser desafiado. Você tem um desafio. Eu tenho um desejo, um sonho de estar no ministério de música. Você precisa ser desafiado. Cara, as pessoas aceitam o desafio para trabalharem. Eu já trabalhei domingo. Cara, é horrível trabalhar domingo. Quantos concordam? Cara, é muito ruim trabalhar domingo. Mas tem pessoas que não tem mais problema trabalhar domingo.
mas se não tivesse vindo aos cultos? Imagina. É isso aí. Lógico, quem trabalha no ramo de restaurante, principalmente, né? Final de semana aqui, a não ser que seja de segunda a sexta, aquela comida de... Mas, imagine, Rose, você começasse a trabalhar agora, botasse o teu restaurante para funcionar domingo à noite. Não dá. Entendeu? Tem pessoas que estão assim. Eu ganho 5 mil reais. Mas se eu trabalhar domingo, eu vou ganhar 7, eu vou ganhar 10. Então eu vou trabalhar domingo para ganhar 10. Cara, morno. Deus está a ponto de vomitar essas pessoas. Morno. Eu pergunto para você. O que você tem aberto mão por causa da presença do Senhor? Será que nós estamos abrindo mão de alguma coisa por causa da presença dEle? Ou a gente só vem aos cultos como um católico, um bom católico, que vai a uma missa, como um bom macumbeiro, que vai no terreiro, como um bom espírita, que vai na sua mesa branca, como um bom budista, que acende os seus incensos, como um bom muçulmano, que faz 3 orações, né? Faz até mais orações. O judeu faz 3, o muçulmano faz 5 orações durante o dia. 5 orações durante o dia virado para Meca. Não sei nem para onde fica Jerusalém, nem Meca, nem... Sei muito mal. Eu tenho que olhar para o mar para saber que diante do mar, descendo é o sul, subindo. O que você tem aberto mão? Porque quem Deus está a ponto de vomitar é quem não pode ser bebido. É morno. Pessoas mornas. Pessoas que não têm, que sentam aqui nas cadeiras e olham e falam: terminou o culto, foi legal, dei meu dízimo, minha oferta. Cara, Deus não tem só isso para nós. Ele quer a presença, Ele quer manifestar a presença dEle na nossa vida. Do pastor que está ali pregando, hoje, ao Tiaguinho que se batizou hoje. A gente precisa entender isso, trazer isso para a nossa realidade, porque não dá para a gente viver de outra forma, amado. Senão nós vamos ser ou alguém que perdeu o primeiro amor, ou alguém que se sente fraco, Deus está dizendo: você é forte, ou seremos alguém que perdeu a voz profética, ou alguém que está se alimentando de um alimento que não é santo. Cara, a gente precisa fazer alguma coisa na nossa vida, precisa fazer. Ou eu estou ficando maluco? Porque eu estou vendo muitos lugares cheios, mas de pessoas vazias. Elas amam o entretenimento, elas amam o pastor, até são sinceras, mas não é dito para elas: cara, o reino não é essa alegria assim da terra. O reino não é a alegria da terra, o reino é a alegria do céu. E é isso que precisa entrar na nossa vida. E quando isso entra na nossa vida, começa a gerar um quebrantamento. Porque a gente ora e chora pelos nossos filhos, mas a gente chora pela presença. A gente precisa quebrar esse paradigma na nossa vida. A gente precisa fazer igual aquela mulher fez. Ela juntou 1 ano de trabalho. 1 ano. Um vaso lindo, encheu de incenso. Quando Jesus estava ali, ela quebra o vaso, chorando, enxuga os pés. E aí nós, ao invés de estarmos com aquela mulher quebrada, quebrantada, nós estamos como aqueles discípulos. Podia dar aos pobres. Isso é julgar. Podia dar aos pobres. É tempo da gente fazer alguma coisa, meu amado. A gente precisa fazer alguma coisa urgentemente. Porque se a gente não fizer, a nossa geração não vai ter nenhum significado na história. Vai pegar a geração aí de 1960, 70, 80, até início de 90. Que geração foi essa? Foi a geração dos Beatles. Foi a geração que conheceu Elvis Presley. Foi a geração que teve o movimento hippie. Foi a geração que começou o movimento da LGBTQI+, W. Foi a
A geração que as mulheres botaram os peitos para fora, dizendo que queremos liberdade, que não raspa sovaco. Onde raspar sovaco vai mostrar liberdade. A geração, seremos essa geração. A geração de uma igreja que só fala de prosperidade. A geração de uma igreja que todo mundo se dá bem. Uma geração de igreja coach. Ou a gente vai ser uma geração de joelho no chão. Uma geração que precisa restaurar, resgatar isso. Quantos de nós, e eu me incluo nisso. Antigamente eu ouvia as mulheres mais velhas. Tinha uma velhinha lá no círculo de oração que ficava assim, ó, ela tinha mal de Parkinson, eu não sabia, mas ela só ficava assim. Mas ela estava lá na oração, lá em cima do Dendê, lá na tribo do Dendê, lá. Eu pequenininho, minha mãe levava. Não ficava, não, minha filha é pequena, vai ter que subir o morro andando. Aí, minha filha eu não posso levar para a escola, para a igreja, porque ela estuda a semana inteira. Cara, teu filho vai para o inferno, escuta o que eu estou te dizendo, vai para o inferno, se você não colocá-lo nos caminhos do Senhor. E Deus vai te cobrar. E quem sabe não vai nem te cobrar, porque você vai estar no inferno também com teu filho. Falo isso com muito temor. Uma igreja morna, uma igreja que não tem sede. E deixa eu te dizer uma coisa, não fica achando que isso vai surgir assim. Acordei, estou com tanta sede do Senhor agora. Isso não vai ser assim não, tá? Desculpa te dizer, não vai ser assim. Sabe como é que vai ser? Dia após dia. Senhor, fala comigo. Senhor, eu não consigo orar 5 minutos, eu já estou sem vontade de orar, já estou pensando em muitas coisas, me ajuda. Quando você vê, você já orou 10 minutos. Daqui a pouco você, cara, eu preciso fazer um jejum, você vai começar a jejuar. Daqui a pouco você, cara, eu passo tantas horas com o meu celular, vendo o Instagram, então eu preciso... E daqui a pouco você deixa o Instagram de lado, você deixa os streams de lado, você deixa, e daqui a pouco porque a nossa carne não quer, mas você vai começar a fazer isso. Você vai ver, meu amado, que a glória de Deus vai começar a se manifestar, e essa sensação que você tem de uma mesmice, ela vai mudar a sua história, mas você precisa dar o primeiro passo, porque Ele já fez tudo por nós. Você pode dar glória a Deus por isso? O pessoal da música pode subir, por favor? Olha o que acontece mais com essa igreja de Laodiceia. Em Colossenses capítulo 4, versículo 16, Paulo fala assim, ele escreve uma carta para a igreja de Colossos. E ele comenta, essa carta seja lida também na igreja de Laodiceia. Nessa época de Paulo, a igreja estava decolando, mas passaram-se alguns anos, poucos anos, já não havia o fervor. Pouco tempo já não havia o fervor. E agora para mim é a das coisas mais assustadoras. Então o que leva à mornidão é você se achar rico, suficiente. Como é perigoso o pastor pregando sobre quebrantamento e eu olhar para mim e falar, eu não preciso disso não, eu estou bem, eu oro, eu estou chegando à conclusão, já cheguei e já mudei, que eu não oro é nada. John Wesley passava horas orando. E isso está sendo muito forte. O pastor Hernandes falou, nós queremos o fogo da igreja do livro de Atos, mas não temos o desejo, a entrega que eles tinham para receber esse fogo. Eles não tinham mais nada na vida. A única coisa que eles tinham era o desejo do Senhor. Eu oro para que a gente possa sair daqui essa noite, sair daqui, sabe como? Moído, chateado, aborrecido. Falar, eu preciso mudar coisas na minha vida e mudá-las, não só preciso, mudá-las. Acordar segunda-feira e falar, hoje é o dia. Hoje é o dia que eu vou mudar. Hoje é o dia que Deus abriu a porta, eu vou entrar. Cara, a gente está arrumando desculpa para tudo.
Eu não sei se tem gente que está vendo essa filmagem. Você está arrumando desculpa para não vir para a igreja. A gente está arrumando desculpa para tudo. Estou a ponto de vomitar-te. Olha o versículo 20, o que diz. E isso para mim é uma das coisas mais tristes. Cara, olha o que Jesus fala para a igreja. E quem sabe está falando para alguém aqui convertido. Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se alguém ouvir a minha voz, sabe o que está acontecendo na vida de muitos? Eles escutam alguém bater na porta, mas já não reconhecem a voz de Jesus. Meu Deus. Quem é? Sou eu, Jesus. Carlos? Sou eu, Jesus. Não conheço nenhum Alfredo, não. Sou eu, Jesus. Não sei quem é Bartolomeu, não. Jesus está batendo na porta da igreja. Quem sabe está batendo nas portas do teu coração hoje. De repente você está dentro desse contexto aqui. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu não sei se você precisa fazer alguma coisa nessa noite. Não sei se você precisa se ajoelhar. Eu não sei se você precisa ficar de pé. Eu não sei. Eu só sei que eu já comecei o dia fazendo diferente. Eu já coloquei a liderança dessa igreja para fazer diferente. Porque, meu amado, não dá para continuar dessa vida desse jeito, não. Tem muitas pessoas que querem pegar o microfone, porque elas querem um lugar de evidência. A plataforma, ela nos promove, mas o nosso secreto destrói. Eu não sei se você precisa fazer isso essa noite. O que faz a gente deixar Jesus do lado de fora é achar que a gente tem o suficiente, quando esse suficiente não vem dele, é um suficiente nosso. Para mim tá bom. Cara, não tá bom. Deus tem mais para a sua vida. Ele tem muito mais. Mas Ele está dizendo para alguns hoje: olha só, você perdeu o primeiro amor. Arrependa-te e volte às primeiras obras. Para outros Ele está dizendo: olha, não toleres Jezabel, não toleres a voz profética. Olha, e muitas vezes você pode ser esta Jezabel. Você pode ser essa pessoa que está trazendo um alimento errado e está dizendo: se arrepende. Para outros Ele está dizendo: olha, presta atenção, você me louva, você dá o seu dízimo, você me dá a sua oferta, você me dá um tempo, mas você não tem sido íntegro comigo ou íntegra comigo. Se arrependa-te. Se arrepende. Se arrepende. Para outro ele está dizendo: olha, eu estou a ponto de te vomitar, porque eu não posso beber o que você fala, e nem você é quente o suficiente, é morno. E para outro ele está dizendo: olha, eu tenho uma porta aberta. Igreja Cara de Leão de Maricá, eu tenho uma porta aberta. Ninguém pode fechar a porta que eu abrir. Vocês são fracos, continuem fracos diante de mim, porque o Senhor vai nos fortalecer. Vamos ministrar uma canção ao Senhor. Se você quiser ficar de pé, se você quiser se ajoelhar, se você quiser pedir perdão, eu não sei, faça alguma coisa.
Ele te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Eu precisava ouvir isso. Aleluia. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu fizer. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. Eu não sei se você precisa fazer alguma coisa, mas se quebrante na presença dele. Vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Me rendo a ti. Ore ao Senhor, abra sua boca e ore ao Senhor. Fala com Deus se você precisa nessa noite rever coisas. Aos teus pés estou, Pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. Os meus tesouros, todos os meus tesouros, eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus Espírito Santo. aos pés do meu amado. Espírito, Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. meu amado, faça alguma coisa. Espírito Santo, o meu vaso. Senhor, rasga no mais profundo da nossa vida. Espírito Santo, No perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço, não. Do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais.
presença. E não importa o preço. Ele está te chamando nessa noite. Ele está nos chamando. Ele está sacudindo, tirando de nós os galhos secos. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A tua presença vale mais. E não importa o preço. Sai desse lugar que você está, diz o Senhor. Passa para a porta aberta que eu deixo na sua vida. O meu vaso eu vou quebrar. E o perfume vai subir. E essa casa encherá com a minha adoração. O meu vaso eu vou quebrar. E o perfume vai subir. E essa casa se encherá com a minha adoração. Eu quebro. Meu vaso, Eu quero meu vaso aos teus pés. Aos pés do meu. O meu amado é Jesus. O meu amado é Jesus. meu vaso, eu quero meu vaso aos teus pés. Enquanto o instrumental toca, começa a abrir os seus lábios e fala com ele. Faça alguma coisa forte. Faz alguma coisa forte. Fala mesmo, Senhor. Vai no profundo do meu coração. Senhor, vai no profundo do coração dessa igreja, Senhor. Vai no profundo do coração de cada um nessa noite. Se há no nosso meio alguém que perdeu o primeiro amor, Deus ajuda a encontrar o lugar onde caiu e sejam renovados. Se há alguém que tem se alimentado de um espírito de Jezabel, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo esse espírito e declaro este irmão, esta irmã livre em nome de Jesus. Se há no nosso meio aqueles que não estão com integridade, e nessa noite que se arrependam e sejam cheios do Espírito Santo. Se há alguém, Senhor, que tu estava a ponto de vomitar, eu declaro que haja arrependimento em nome de Jesus e sejam cheios do Espírito Santo. E aquela, Senhor, e a igreja que avança, a igreja que avança, Maricá está avançando para a glória do teu nome. Portas estão sendo abertas. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés. Aleluias. Aos pés do teu amado. Eu quero meu vaso. Fazer uma pergunta, eu acho que só tem crente aqui, mas se nessa noite alguém sentiu no seu coração o desejo e entendeu que estava afastado do Senhor e deseja, eu preciso renovar o meu voto com o Senhor, alguém no nosso meio que precisa fazer isso, entregar a sua vida para Jesus, ou restaurar a sua vida, o seu chamado, restaurar a sua comunhão com Deus, alguém no nosso meio? Senão nós vamos encerrar. Eu realmente, amado, nessas 2 semanas, eu vi a boa mão do Senhor sobre nós, nos alertando. E quando o Senhor ligar o interruptor de luz, essa igreja vai atrair uma multidão. Você pode dar glória a Deus por isso? Essa igreja vai atrair, e você será um instrumento de Deus. Você pode dizer amém?
Nós vamos encerrar. Assim que nós encerrarmos, nós temos o nosso espaço gourmet ali. Continuamos na obra. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua presença, Senhor. Espírito Santo, nos ajude. Esteja conosco. Tenhamos uma semana, Senhor, de sede da tua presença. Chega, Senhor, de vivermos uma vida rasteira. Chega, Senhor. Espírito Santo, nos faça querer a tua presença. Nos faça orar para orar, Senhor. Nos ajude a sermos senhores da nossa vontade, a vontade de se entregar a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós. Que a Tua graça esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Erga sua mão direita e vamos dizer juntos: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Vão em paz.